aí, galera do Pode Crer, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso estúdio. Eu sou Mayara Macedo. Eu sou Natália Lopes, seja muito bem-vindo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. A gente tá aqui rumo aos 300 mil inscritos no canal. Exatamente, deixe seu comentário também, quem você quer ver no Pode Crer. Compartilhe bastante esse vídeo. E se você não tem tempo para ver, você pode ouvir através de qualquer não, né? Algumas plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon. Joga aí Pode Crer que você vai escutar a gente, tá bom? É isso, nosso convidado de hoje é uma pessoa muito querida, pastor Jaime Soares, da Assembleia de Deus Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, pastor. Bem-vindo, Amém, pastor. amém, amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai entrar. Pode crer que vale a pena. É uma alegria muito grande estar aqui com Mayara, Natália e uma equipe aqui por detrás aqui na produção maravilhosa. A nossa oração, nosso anseio é que seja bênção muito especial na tua vida. Deus te abençoe e pode crer, a palavra de Deus é verdade. Amém. Pastor, começa contando pra gente como que era o seu lar, se o senhor nasceu numa família cristã, como que era o seu ambiente familiar ali quando o senhor nasceu? Amém. Eu tive um privilégio, um milagre, uma dádiva, algo que eu não tenho nem como descrever, de Deus ter me dado um berço muito, muito maravilhoso, muito maravilhoso. Hoje eu não tenho nenhum dos dois, nem meu papai, nem minha mamãe. Os dois já partiram para o descanso eterno, servos de Deus, ambos os dois. Romperam a barreira dos 90 anos, os dois ultrapassaram os 90 anos de idade. E eu tenho uma alegria e tenho um peso. O peso que eu não posso errar. Eu tive um lar primoroso, nunca vi nenhuma normalidade na minha infância, no meu lar. Nunca vi meu pai agredindo minha mãe agredindo meu pai. Nunca vi isso. E é um privilégio. Eu sei que o meu desejo é que isso se torne verdade para todos os lares, né? Mas eu tive um berço muito, muito lindo, muito lindo. Via meu pai praticamente todos os dias orando, estudando a palavra de Deus, a minha mãe uma serva de Deus, e eu acho que acabei carregando isso. E hoje tenho o peso de ter uma família e tentar desesperadamente imitar, replicar o que eu tive lá na minha infância até a juventude. Embora tive problemas no mundo, 3 aflições, não foi culpa dos meus pais. Na minha juventude, adolescência, eu acabei escorregando, a gente fala a palavra desviando, né? Desviando da vida cristã por um período, e não foi muito legal não. Mas a base foi muito boa, eu não posso culpar a base, em nome de Jesus. Mas, pastor, mesmo tendo nascido num berço evangélico, o senhor teve a sua primeira experiência ali com o Senhor, que acredito que tenha sido quando o senhor se converteu, né? Como foi a sua conversão? Quer dizer, a gente que é nascido num lar cristão, eu fui apresentado na igreja. Meus primeiros dias de vida foram na igreja, minha infância foi na igreja. Eu lembro de eu ensaiando para na época da escola dominical, infantil, eu ensaiando poesia de Joia Júnior, Mário Barreto França. Eu falava poesia na igreja e banda de música da igreja. Foi muito, muito lindo, muito lindo. Mas quando você entra, hoje mudou, no meu tempo era ginásio, né? Quando você entra no ginásio, e eu fui estudar num colégio de instrução militar, aí você entra num outro ambiente. E aquele outro ambiente, ele é de segunda a sexta, praticamente em tempo integral, né? E neste momento que você vai estar inserido num novo grupo, aí que parece que você começa a transitar numa areia movediça.
E como que foi isso para sua família? Por quanto tempo o senhor ficou nesse Foi, desvio? foi muito pesado, porque no ginásio você tem as festinhas, né? Tem as festinhas dos colegas, os aniversários, e a mãe não consegue prender, porque ele fala que eu quero ir, e a mãe tem que liberar, aí você libera, aí você sai de um núcleo familiar que teu pai não fala palavrão, tua mãe não fala palavrão, teu pai não bebe, não fuma. Meu pai era militar, uma criação Muito muito rígido. rígida, né? Aí você vai para um contexto de um novo universo, que é um outro estilo de vida, né? É um outro estilo de vida, é o coleguinha que chama o pai de você. Aí no princípio aquilo te dá um bugzinho, caramba, assim. É assim que tu fala com teu pai? Ué, tu não fala assim não? Eu falei, não, eu falo senhor, eu falo senhora. Eu falo bença pai, bença mãe. E você está num contexto de colegas. Eu morava no subúrbio, no bairro de Ramos. Meus colegas eram na escola militar e eu tinha colegas que uma parte muito grande era tudo da Zona Sul, né? Copacabana, Ipanema, Tijuca, áreas nobres do Rio. E era um colégio militar, meu pai era, na época, um suboficial da Marinha, e eu estudei com colegas que eram filhos de almirantes, né? Capitão de mar e guerra, gente de um nível bem maior, moradores de Zona Sul, e que já tinham tido morando em serviço no exterior. Aí você vê esse colega teu que chama o pai de você, a mãe de você. No primeiro momento aquilo te balança. Porra, cara, eu não aprendi assim não. Aí você vai normalizando algo que não é muito normal. E aquilo vai entrando em você, né? Eu lembro que a primeira bebida alcoólica que eu tomei era o tal do rum, Cuba Libre, era uma mistura com Coca-Cola e rum. Eu nunca tinha. Eu fui criado tomando Guaraná, tomando Quisuco, tomando groselha, e de repente eu estou num ambiente que meus colegas bebem. Tá? E aí você vai, como diz a carta aos Romanos, você vai amoldando, você vai se acomodando com aquilo, e aquilo vem num crescente, né? Vem num crescente. Eu, por não ter uma família que nunca falava palavrão, eu também não falava. E de repente você começa a passar o dia numa escola, nas atividades curriculares e extraclasse, vai tomar lá, vai tomar aqui, e aquilo começa Fica de natural. repente você, daqui a pouco, vai também. Entendeu? Primeiro momento você se assusta, mas depois aquilo Vira normal. vira uma coisa normal. E você também já está falando, já está xingando. O anormal vai virando normal, né? E isso eu diria que é assustador. E como é que foi que o senhor percebeu que estava vivendo muito longe dos caminhos do senhor e que precisava Não voltar? percebe, Mayara, não percebe. O pior é que não percebe. O salmista diz assim: quem pode entender os seus próprios erros? Ele faz essa interrogação. E ele próprio, pelo Espírito Santo, ele responde. Ele diz: Senhor, não tem como entender. Ele fala assim: expurga-me, tira de mim aquilo que eu não defino como erro, aquilo que eu não conceituo como erro, né? Então, porque como a natureza caída não percebe isso, né? O pecado tirou isso de nós, tirou esse senso do correto, do verdadeiro. Então a pessoa mente sem sentir o peso da mentira. Ela mente porque mente, aquilo virou uma rotina, ela engana por enganar, aquilo não tem aquela coisa do isso aí não está legal. Ela perde isso, né? Ela perde esse valor que diz assim, opa, isso aí não.
Então você nem percebe que tu está assim. E por não perceber, diz a Bíblia o quê? Um abismo chama outro abismo. Aí você vai num crescente, né? E quando você cai em si, é como Lucas 15, está num chiqueiro de porcos. O cara caiu em si. Veja, ele só caiu em si porque a fome chegou. A fome, né? A fome, o desespero de estar com fome e estar no meio de porcos. Lucas 15, filho pródigo, a passagem. Naquele desespero, ele, caramba, na casa do meu pai tem comida para todo mundo, até empregado come. Eu estou aqui morrendo de fome. Quando ele viveu uma vida dissoluta, ele não caiu em si, né? Ele não caiu em si, uma vida devassa, uma vida de festinhas, não caiu em si. Abrindo um parênteses, se talvez possa, eu recebi um vídeo essa semana de uma nova moda que está, não sei se vocês já trataram disso, me parece que é no Nordeste, Recife, uma festa num valão, numa vala, dentro de esses canais de água podre, água suja, né? Como tem aqui perto da rádio, né? E o pancadão, a música e as pessoas dentro daquele local, daquele ambiente. Não vi isso, não. É coisa de louco. Meu Deus, Walking Dead, é uma coisa muito louca. Estão fazendo uma festa num riacho, como tem aqui o rio Faria Timbó, esse aqui. Água podre, aquela água imunda, fétida, de dejeto, urina, fezes. E as pessoas estão fazendo uma festa ali dentro. Aquele é o ambiente da música, né? A música eletrônica, do pancadão. Claro, muita droga, muita coisa, né? A pessoa não percebe. Cara, olha onde você está, cara. Ele não cai em si. Ele Ela não literalmente está na vala e não tá. Porque tá tão... A música, a vibe é tão forte que ela não se toca. Então, o pecado tem isso. O pecado... ele tira de nós a capacidade da dor de reconhecer isso. É como essa terrível doença, né? Que tira a sensibilidade do corpo. Então ele se corta, mas ele não tem mais a sensação da dor. Então toca o barco, segue em frente. E como que foi o retorno do Senhor para os caminhos? Meu retorno foi, eu diria que foi divino, sobrenatural. O senhor recorda quanto tempo que ficou afastado, mais ou menos? Eu retornei no ano de 74, final de 73, e eu entreguei minha vida, fui alcançado pela graça no dia 4 de janeiro de 1974. 4 de janeiro de 74 foi o dia que eu levantei as mãos num culto na Rua Pesqueira 45, Assembleia de Deus, na época o pastor Raimundo Lino, e eu me entreguei, e de lá para cá estou caminhando e lutando para permanecer de pé até hoje. E em que momento começou o seu ministério, pastor? O meu ministério, eu acho que ele começou já nesse dia, porque como eu foi aquela expressão do primeiro amor, eu fui arrancado, eu diria que já do estômago do diabo, não foi nem das garras, do estômago. Eu ia perguntar por que o senhor foi ao culto, o que te levou a ir ao culto? O que me levou ao culto? Bem, o que eu vou contar agora, eu diria que é muito assustador, então apertem os cintos de segurança, que para ouvir tem que estar pelo Espírito de Deus, porque um mínimo de carnalidade você primeiro que não vai acreditar. A minha mãe, nesse tempo, eu caí de cabeça no mundão. Na época, era a época dos Novos Baianos, Pepeu Gomes, Baby Consuelo, e eu curtindo aquilo tudo. Aí virei hippie, virei motoqueiro. Sempre tive moto, motocicleta, gostava. Aí virei hippie, motoqueiro e usuário do cigarrinho chamado marihuana.
mais conhecido por baseado, maconha. Então, virei um maconheiro, fumava, queimava fumo praticamente o dia todo. A minha história era essa, era fumar uma maconha e curtir. Quer dizer, namorar numa prática de devassidão, de sexo, com meninas. E a vida foi isso, acampando, viajando para acampar. Essa vida de riponga, de hippie, né? Só que é badalação e Paz e amor. e paz e amor. Minha vida era essa, e paz e amor. E a minha mãe orando. E como eu tinha tido uma base na igreja, havia uma coisa interessante. Deus faz umas coisas que não tem só Deus para entender isso. Eu, todo dia, antes de dormir, eu orava. Cabeludão, meu cabelo era do tamanho do de vocês, mais ou menos, que era roqueiro, cabeludão. Mas todo dia, antes de dormir, todo dia, doidão ou não doidão, maconhado ou não maconhado, misturando maconha com álcool, eu orava. Eu, numa barraca, onde eu estivesse, eu me separava da patotinha, sempre ando em grupinho, né, tudo de doidão, e eu orava. E eu lembro que alguns colegas, tá falando o quê, cara? Eu falei, não, eu vou um negócio. Não, tô orando. Orando? Tu ora? Eu falei, oro. Mas como assim tu ora, cara? Tá aqui. Não, mas eu oro. Quer dizer, era aquela base da escola dominical, aquela lá de trás, né? E eu sabia que havia um Deus. Sempre tive essa consciência. Deus existe. E ele deu o filho dele para tomar o meu lugar, para morrer no meu lugar. Isso aí estava no meu DNA. Aí eu orava. E minha mãe também orando muito. Minha mãe não, ela não desistiu quando ela me viu naquele estado. Não desistiu. E ela começou a fazer uma oração de guerra, uma oração de tudo ou nada. Ela começou a orar de maneira muito forte com Deus, dizendo: eu não tive filho para prisão, não tive filho para visitar na cadeia, eu não tive filho para ser instrumento do diabo. Eu tive filho para Deus, porque ela, no meu parto, ela quase morreu. E quando ela quase morreu no meu parto, o médico obstetra no hospital Nossa Senhora da Glória, aqui na Tijuca, um hospital da Marinha, meu pai de Marinha, o médico saiu e falou assim: ô, senhor Antônio, alguém vai ficar, porque ela não tem, minha mãe era muito pequenininha, magrinha, ela não tem força nem passagem para dar à luz. Então, ou vai ficar a criança ou vai ficar a mãe. Aí o meu pai respondeu para o médico, falou: então salva a mãe. A criança Antia Nova vai engravidar mais na frente, vai ter outro filho. Ela estava lúcida, perguntou a mesma coisa para ela. Ela respondeu o contrário: salva a criança. Aí salva a mãe, e agora? O que faz? E oração, Deus interveio, eu fui tirada a ferro, fórceps. Nasci, mas ela quase foi embora no meu nascimento. Então ela colocou isso lá na frente na oração. Eu falei: Deus, eu quase morri para ter esse filho. Não cruzo os braços para o diabo, não. Não aceito. E guerra, orando. E eu lá afundado até o pescoço. Né? Até que janeiro de 73 para 74, Deus toma uma serva dele, da Igreja Metodista de São Paulo, do bairro de Santana. Uma irmã que nunca tinha vindo ao Rio de Janeiro. O que eu vou falar agora é só para quem tem o Espírito Santo ouvir. E Deus fala com ela na casa dela, em São Paulo, para que ela saia e vá ao Rio de Janeiro, e venha ao Rio de Janeiro. O esposo dela não é crente, não era, não sei hoje.
um homem rude, grosso, estúpido, que não era muito favorável para ela. E ela falou: Senhor, eu conheço a tua voz. Uma mulher humilde, 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 humilde. Eu conheço a tua voz. Para mim é o Rio de Janeiro, eis-me aqui. Mas tu sabe que eu sou casado e tem o varão aí, o homem que é um homem duro. Não te conhece, não te serve. Ele vai chegar e eu vou falar isso com ele. Se é a tua voz, ele vai aceitar. Ele abriu a porta, chegou, ela falou: Filho, Deus mandou eu ir no Rio de Janeiro. Ele olhou para ela, meteu a mão no bolso, tirou um dinheiro e botou em cima da pia. Ela falou: pô, o cara aceitou. Ela pegou uma bolsinha, essa bolsinha de nylon, gente humilde, bolsinha tipo, tem aquelas propagandas de Nike, aquelas bolsinhas bem pobrezinha, tinha nem mala. Botou umas peças de roupa dentro, foi para a rodoviária de São Paulo, comprou um ônibus, uma passagem de ônibus para o Rio de Janeiro. Chegou aqui 6 da manhã na rodoviária Novo Rio. E se movendo assim: Senhor, cheguei no Rio. E Deus dizendo para ela assim: sai, atravessa a rua, que é a Rodrigues Alves, e vai para o ponto. Ela foi para o ponto. Senhor, estou no ponto. E Deus falou: aguarde. Aí veio um ônibus, o Senhor falou: tome esse ônibus. Ela tomou. Se movendo como um robô. Alguém robotizado. Ela entrou no ônibus, pagou a passagem. E foi. Ele desceu Rodrigues Alves, Avenida Brasil, Deodoro de Bom Sucesso. Eu morava em Ramos, na rua Nossa Senhora das Graças. O ônibus passava pela rua Barreiros, uma rua que tem lá, onde passa o ônibus. E Deus falou com ela: desce no próximo ponto. Ela desceu. No comando de Deus, com uma bolsinha na mão. A minha rua chama-se Nossa Senhora das Graças. Sai da linha do trem, onde minha mãe morava, vai até Engenho da Pedra. Ela corta a rua Barreiros. Ela entrou nessa rua, sem saber, caminhando, pum, pum. Minha mãe está de manhã cedo varrendo a garagem da casa. Tinha uma árvore na frente da casa que caía as folhas. Minha mãe varrendo a garagem. Minha mãe olha, lá vem ela. E o Espírito Santo fala com a minha mãe, uma serva de Deus, pelo brilho do Espírito. Quando chegou perto: bom dia. Aí ela: bom dia. E ela falava para minha mãe: eu estou procurando uma casa que eu tenho que ir e eu ainda não sei onde é. Minha mãe, isso em 74, não hoje. Minha mãe disse: a senhora entra aqui. Eu moro já aqui há mais de 30 anos. Provavelmente que eu conheça. Eu moro aqui, conheço a vizinhança toda. Ela entra. Quando ela entra na minha sala, eu saio do meu quarto. Tinha tido uma rebordosa, álcool, maconha, não tinha. Saio meio doidão na sala e me deparo de manhã cedo com a minha mãe de frente para mim e ela olhando para minha mãe e eu por trás dela, que meu quarto era aqui atrás. Aí eu viro para minha mãe e falo: mãe, quem é essa mulher aí, mãe? Já de manhã cedo, muito endemoniado. Ela vira e olha para mim. Quando ela vira e olha para mim, ela me olha, desvira para minha mãe e diz assim: ô, minha amada, eu já sei onde é que eu tenho que ir. A senhora me permite orar? Minha mãe falou: claro. Quando ela levantou a voz, Deus tomou ela em palavra profética. Forte. Homem, falo contigo nesse dia. Deus descortinou minha vida. Deus mostrou tudo. Eu fazia loucura. Doidão, chapadão. Eu andava na contramão, na Avenida Brasil, na área de Bom Sucesso, de Fusca, para dar cavalo de pau. Doidão, fazia loucura. Deus descortinou a minha vida toda. Eu caí por terra. Ela orou, expulsou tudo que é demônio, potestade. Eu já levantei liberto, porque Deus falou: esta é a última oportunidade que eu te dou. Eu agarrei aquela palavra, já levantei liberto, chorando muito, cabelão aqui, completamente transformado por Deus. Aí um momento de comunhão,
Deus usando muito aquela irmã. Aí minha mãe fez o café, tomamos o café. Eu corri pro barbeiro, que o barbeiro era na esquina. Quando ele abriu, isso já era por volta de 9 da manhã. Eu falei, sentei na cadeira, corta. Ele, corta. Eu falei, corta tudo agora, quero Príncipe Danilo, passa a máquina. Eu queria tirar aquela imagem que do doidão, do hippie. Ele cortou contra a vontade. Teu cabelo é bonito. Eu falei, não, corta rápido. Eu estava correndo quanto tempo? Voltei para casa correndo, fui no quarto. Tinha uma mutuca de maconha, do tamanho de um ovo de galinha, mais ou menos. Acabei com ela, jogando fora, no vaso e dando descarga. Peguei todas as roupas que eu tinha de baile, que eu dançava, Imperatriz, Cacique de Ramos, coisa de motéis, botei tudo no quintal, joguei álcool, taquei fogo, esperei queimar tudo, que eu não queria mais nenhum vestígio da vida velha, da vida antiga, nenhum, né? E porque eu estava vivendo o melhor momento, é o primeiro amor, aquele momento que tu é alcançado pela graça de Deus, né? Aí no domingo eu fui para a igreja, que era 4 de janeiro, então quando eu levantei a mão, foi só um testemunho público, porque a decisão toda já tinha sido na sala lá de casa. Então, a partir daí, eu caí de cabeça, com uma paixão doida pelo Evangelho. Era a época do pastor David Wickerson e Nick Cruz, com a cruz e o punhal, e eu comecei a me envolver com aquilo, com o Desafio Jovem, e comecei agora a visitar e a ministrar nos centros de recuperação de drogados. Aí meu ministério começou aí. Então eu sabia onde tinha um e eu ia lá para contar o que tinha acontecido comigo, como é que Deus fez tão rápido na minha vida, né? Eu não precisei de internação, foi uma pancada de Deus que mudou completamente. E a partir daí foi dedicação em tempo integral na igreja, em tempo integral. Paixão, vontade de estar na igreja todo dia. Eu acho, o pastor está contando o seu testemunho em relação ao vício, né? A gente recebeu aqui faz um tempo a Juliana Ferron, e ela também passou por vícios e o processo dela foi diferente do senhor, né? Ela precisou também ir aos poucos. E eu queria que o senhor deixasse nesse momento uma mensagem, olhando para aquela câmera, para as famílias que têm algum filho, algum neto, algum sobrinho, que está preso no vício e ora, né? Pede a Deus. Então, queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para que essas famílias não desistam. Eu afirmo a você que Paulo, ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus. João disse que Jesus Cristo se manifestou para destruir todas as obras do diabo. Você, papai, você, mamãe, declare, verbalize, declare, afirme, eu não tive filho para o diabo, eu não tive filho para o inferno, eu não tive filho para as penitenciárias, eu tive filhos para Deus. Declara isso. Salmo 128 diz que bem-aventurado vai ser aquela casa que os pais temem ao Senhor. Então, o milagre que a gente olha para o filho que está viciado, a filha viciada, mas o milagre não tem que começar lá. O milagre tem que começar nos exemplos, no parâmetro. Ou seja, não adianta. Meu pai nunca me chamou de maconheiro. Nunca. E engraçado, eu queria que ele chamasse para mim e falasse, então me dá aqui minha parte que eu vou embora. Nunca me chamou. O amor, ele quebra toda a investida do diabo. Então você tem que ser um exemplo. Você tem que ser um exemplo. Um exemplo de paternidade, de maternidade, para que aquele filho, ele olhe para você e ele vai chegar à seguinte conclusão. Caramba, eu estou todo melecado, eu tô mal, mas eu tenho uma referência que tá brilhando, que é diferente. Então, você tem que ser essa referência. Você tem que ser. Não é como alguém que diz assim, vai para a igreja, mas ele que diz vai para a igreja, ele próprio não vai. O nome disso é
hipocrisia. O nome disso é um desfazer das boas novas. Porque se fosse bom, você também estava indo. Então você manda alguém ir, mas você mesmo não vai. Então a pessoa não é boba, ela vai concluir. Ele me manda ir, mas ele mesmo não vai. Ele me manda consertar, mas ele mesmo vive errado. Ele me manda ser direito, mas ele mesmo vive no erro. Então, você tem que ser o modelo. Começa com você. E começa numa atitude. Uma atitude de dizer, Deus, eu não te deixo enquanto tu não me abençoar. É a palavra de Jacó no Val do Jaboque. Então troque, Jacó está dizendo, eu não te deixo enquanto tu não me abençoar. Vamos mudar isso. Senhor, eu não te deixo enquanto não ver meu filho liberto. Eu não te deixo enquanto não ver a minha filha liberta. Eu não te deixo enquanto não ver a minha casa restaurada. Eu não te deixo. Se você colocar isso com muita verdade, Deus vai agir. Amém. Amém. Pastor, compartilha com a gente qual foi o maior desafio ao longo da sua caminhada no Ministério do Senhor, Ministério Pastoral? O maior desafio? O desafio do início ali também. O maior desafio tem sido o maior desafio. Eu estou acompanhado aqui com a minha primogênita, Charles, que está aqui, me acompanhando aqui. O maior desafio foi casar e ser presenteado com 3 filhos e viver até hoje lutando para passar crédito para os meus 3 filhos. E hoje os casados, então eu tenho hoje 2 genros e uma nora e tenho 6 netos. Daqui, não sei quando, mas o dia que eu for promovido à glória, passar para o Senhor, eu quero como legado que os filhos continuem servindo a Deus. Eu quero que esses filhos e esses netos continuem apaixonados pelo Senhor, como eu vivo apaixonado pelo Senhor. Para mim, a vida não tem sentido nenhum se não for viver para Cristo. Nenhum. Nada faz meus olhos brilhar do que estar servindo ao Senhor e ser canal de Deus na vida das pessoas. Esse é o sentido da minha existência. E eu quero passar isso para os meus filhos, sejam cantando, pregando, testemunhando. Eu quero que esse legado ele permaneça. O senhor falou sobre os filhos, e o senhor tinha falado também da falta de respeito, né, que a gente vê. E hoje eu dou benção pro meu pai, mas eu vejo que é muito raro isso. E aí, quando eu não falo, ele que começa, Deus te abençoe, minha filha, aí eu benção, pai. Mas é muito difícil a gente ver, né, chamar os pais de senhor, senhora. Eu queria que você falasse mais sobre por que você acha que isso vem acabando tanto e falar com os pais de coisas que antigamente a gente não falava, né? Tinha um respeito maior que... Isso aí é bíblico, né? O diabo está aí, ele veio matar, roubar e destruir. Então essa guerra é uma guerra permanente. E daqui até a volta de Cristo, que está muito perto, tudo nos mostra que o relógio de Deus está apontando. O Senhor disse, filhinhos, é já a última hora. É já a última hora. Então, essa última hora está aí às portas. E ponto final. E nisso há um crescimento, né, dessa tal cultura woke, né, essa bestialidade, esse esgoto do inferno. Nós temos, isso é um contexto global. Aqui no nosso país, a gente tem uma emissora, não pode falar o nome dela, fica aqui na Zona Sul, né? Isso a gente pode falar, fica aqui na Zona Sul, que é uma fábrica dessa ideologia maligna, em todos os aspectos, todo o seu cast todo não, mas a maioria absoluta dos seus artistas são malignos, são ferramentas do diabo, sim. Tá? Toda pauta de ideologia é tudo maligno, é tudo contra a família, é tudo contra a cultura cristã judaica, é tudo contra os valores que Deus estabeleceu. Por exemplo,
uma promessa, já está no mandamento, nos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias. Ou seja, longevidade não é só resultado de boa alimentação, de saúde, de cultura. Longevidade, número 1, é resultado de honrar princípio de autoridade, como pai e mãe. Simples assim. Pastor, a gente está falando agora de família, né? Eu queria muito saber também do início da sua família, da família que o senhor construiu. O senhor tem 50 anos de casados ou mais? Mais. Gente, olha que lindo! Indo para 51. Olha isso, eu fiz as contas aqui. Pra eu chegar a 50 anos de casado, meu marido vai ter 79. Mas, pastor, fala um pouco sobre essa questão do matrimônio, né, gente? É tão raro a gente ver um casal chegar aos 50 anos. Eu sei que é um pouco porque a gente agora casa um pouco mais tarde, mas eu acho que também, eu acho que antigamente se banalizava muito menos a separação e o divórcio do que hoje, né? Porque hoje qualquer coisa separa, né? Já tem gente que casa pensando nisso. Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre não sei se o segredo, mas o que fortaleceu o seu matrimônio? O que fortalece o matrimônio, eu acho que a base, o tudo, é o temor a Deus. É o temor a Deus. Havendo temor a Deus sendo a base, sendo o piso, sendo as paredes, sendo o teto, o resto a gente vai caminhando, vai avançando. Temor a Deus. Por quê, pastor? Você vai dizer. Porque se não houver temor a Deus, o próximo é igual a nada. Se não houver temor a Deus, o próximo, ele não existe. O que vai existir sou eu, uma egolatria. Quer ver uma coisa? A primeira pergunta que Deus faz, no contexto de Deus falando com o homem depois da queda, a primeira foi: Adão, onde estás? É a primeira pergunta que existe na história da humanidade. Adão, onde estás? Essa pergunta tem em si já algo muito ruim. Primeiro, que ela não deveria existir. Primeiro, essa pergunta não deveria ter acontecido. Porque se essa pergunta ela acontece é porque Adão não estava no lugar que devia estar. Então, se Adão estivesse aonde deveria estar, essa pergunta não seria redundante. Adão está aonde está. Então, eu não vou perguntar se eu abro aqui a sala do Pode Crer e não está aqui Natália, nem está aqui Maiara. Eu digo, onde elas estão? Eu só vou perguntar onde elas estão se essas duas cadeiras estiverem vazias. Mas se as duas cadeiras estiverem ocupadas por Maiara e por Natália, eu não sou um idiota, né? Elas estão aqui. Então, onde estás não existe. Ponto número 1. Ponto número 2. Eles são tirados do Éden e a família constituída nasce Caim e Abel. Segunda pergunta de Deus. Caim, por que você está assim? Por que teu semblante está assim? Por que você está dessa maneira, Caim? Faz certo que eu vou te aprovar. É a segunda colocação de Deus. Por que Deus faz essa pergunta? Porque o semblante de Caim estava descaído. Caim estava irado. Caim estava possuído de ódio. Caim estava envenenado. Aí Deus tem que fazer essa pergunta. Retrocedendo, se o semblante de Caim está bom, Deus perguntaria por que você está assim? Claro que não. O semblante dele está normal, está saudável, está bonito, né? Então, essa pergunta não existiria. Terceira pergunta na Bíblia. Deus chega para Caim e diz assim: onde está o teu irmão Abel? Onde está o teu irmão Abel? Essa pergunta também, ela se tornaria nada, ela não existiria se Abel estivesse vivo ao lado do seu irmão. Então, observe que, em todos os aspectos, o que faltou? Faltou o temor.
É o temor a Deus que nos faz pensar, repensar, refletir cada pensamento, cada palavra, cada decisão, cada ação. Então, se eu temo a Deus quando eu olho para minha esposa e o diabo diz assim, dá um empurrão nela. Aí eu digo, não, Satanás. Como assim? Ela é parte da minha parte. Ela é meu corpo. Como assim? Manda ela... Não. Eu temo a Deus. Eu temo a Deus. Quando a proposta vem, uma proposta maligna, eu digo, não, Deus me guarde disso. Eu temo a Deus. A Bíblia conta a história de José na casa de Potifar, e a esposa dele, aquela mulher, tentou levar ele para a cama, né? E falou com todas as letras, vamos para a cama, deita comigo, vem transar comigo. Ele é um jovem, está com seus 18 anos, 17, 18 anos, viril, macho alfa, mas disse, não, Deus me guarde disso, eu não vou pecar. Deus. Então, há um temor sobre ele, há um temor. Então, o que mantém um casamento? A primeira coisa é o temor a Deus. Por isso a Bíblia diz, não vos ajunteis a um jugo desigual. Um jugo igual, de igualdade, é um jugo que teme a Deus. Então, quando se teme a Deus, você suporta desemprego, você suporta doença, você suporta comer ovo todo dia, arroz e feijão puro todo dia, porque você teme a Deus. E porque você teme a Deus, você anda a 2ª milha, a 3ª milha, a 4ª milha, a 20ª milha. A Bíblia fala de um casamento completamente ruim, maligno. A mulher chama-se Abigail, o marido chama-se Nabal. A Bíblia diz que Abigail é uma mulher bonita, cheia de Deus, e diz assim, Nabal é um homem maligno. Você sabe o que é um homem maligno? É um homem encapetado, é um homem diabólico, ele é um beberrão, ele é um alcoólatra. Mas a Bíblia diz que Abigail suportou isso, porque Abigail teme a Deus. E o dia que o rei Davi vem com seus homens para matar todo mundo, Abigail entra no meio, se interpõe e não permite que Davi venha fazer aquilo, porque ela diz, não faz isso não, a tua vida é uma vida muito agradável diante de Deus. Ele é um homem maligno de Belial, tipo assim, nem suje a tua mão. O que levou Abigail, uma mulher casada com um homem maligno, ter essa atitude? O temor a Deus. Então, antes de mais nada, antes de pensar na festa, na decoração, na mobília, na roupa, diga, Deus, que não falte o temor. Que não falte o temor a Deus. O temor à palavra que Deus libera. Aí eu concluo com o primeiro casamento na Bíblia, que é em Caná da Galileia. O casamento, Maria foi convidada, Jesus foi convidado, estão na festa. Maria percebe que acabou o vinho. Que problema? Vai ter comentário, algo desagradável. Ela fala para Jesus, Senhor, eles não têm mais vinho. O Senhor diz para ela, ainda não chegou a minha hora, mulher. Mas ela sai dali e ela vai para os empregados, os servos, a equipe dos garçons, vamos chamar assim. Ela diz assim, façam tudo o que ele vos mandar fazer. Faça tudo. Ora, Jesus é convidado, ele não é o mestre do casamento, não é o responsável, não é o pai do noivo, não é a pai da noiva, ele é só um convidado que está ali. Mas os empregados receberam uma ordem, façam tudo. Aí ele entra em cena e diz assim, encham essas talhas. Tem 6 talhas, cerca de 100 litros, 120 litros. É quase mais de 700 litros de água para carregar no meio de uma festa. E diz a Bíblia que aqueles empregados receberam aquela ordem e fizeram exatamente o que foi mandado fazer. E quando encheram todas até em cima, ele falou, agora pega essa água e leve ao mestre-sala. Fazer um negócio desse, primeiro carrega a água. Quem é você para me mandar uma ordem dessa? Mas eles fazem.
Depois pega a água e levar para o mestre-sala. Tu acha que eu sou maluco? Eu vou pegar uma água e vou levar para o chefe, o responsável? Mas eles também fazem. Por que fizeram tudo isso? Temor. O temor a Deus não pode faltar. Pode faltar tudo, menos o temor. Porque o temor, a gente traz Deus para dentro da nossa casa. Pastor, mas ao longo desses 50 anos, vocês passaram por Muitas desafios lutas. que precisaram de aconselhamento. Como que foi isso? Mas o divórcio nunca foi um pensamento de vocês? Veja só, um casamento, eu não quero aqui enganar ninguém. Casamento é uma batalha. É uma batalha de todo dia. Por que todo dia? Um casamento de dois bonecos, de um boneco e uma boneca, né, inflável, aí dura 100 anos, dura 1000 anos. Mas um casamento, são duas pessoas independentes. São duas vidas independentes. São duas identidades independentes. São sentimentos, são variáveis diferentes. Então, todo casamento enfrenta as suas batalhas. Tudo. Se você escutar alguém falar, no nosso casamento nós nunca tivemos briga, é mentira. O diabo está nessa vida aí. Ele está espírito de engano. Tivemos muitas brigas. Muitas. Não foram, eu diria que foram centenas e centenas de momentos em que eu chateei ela e ela me chateou. Eu desagradei ela e ela me desagradou. Mas foram inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Mas quando acontece isso, volta lá a base. Temor a Deus. O que eu estou fazendo, meu Deus? O que eu estou fazendo? Eu sei que eu não posso tirar Jesus do barco. Lembra? O mar encapela, o vento sopra, mas Jesus está no barco. Então, o fato de Jesus estar no barco não significa que não vai ter problema. Vai ter problema. Todos os casamentos da Bíblia tiveram problema. Todos. Eu disse todos. Vamos pensar alguns aqui. Abraão e Sara tiveram problemas. Tá? Sara não engravida. E tá. Aí um belo dia ela tem um surto e diz assim, deita com a escrava. Aqui desse mato não sai nada, deita com a escrava. Ela própria bota Agar nos braços de Abraão. E diz a Bíblia o quê? Que ele aceitou, porque ali não tem muito detalhe, mas o B.O. devia estar grande. Não, vai lá. Ou seja, deixa eu pensar, viajar aqui numa maionese. O casamento, eles fazem sexo e não engravida. Né? Em dado momento, talvez surja a seguinte colocação. Não, Sara, você é culpada, você que não engravida. Você sabe que eu consigo, eu tenho ereção, eu ejaculo, o problema é você. Ela, não, o problema é você. Talvez um dia ela, de bem chateada, tá bom, pega a empregada aqui, Agar. Ô garota, vem cá, vai pra cama com ele. Talvez vai tirar a prova dos 9, porque se Abraão deita com Agar e Agar não engravida, deu ruim. Quem é o problema? É Abraão. Abraão é o problema, né? É ele que tem problema. O problema é que deu certo. Ela engravidou. Engravidou e nasce uma criança. Ismael. Nasceu Ismael. Aí começa o problema. Agora começa a outra guerra. Lá na frente ela diz, manda essa mulher embora, o filho dela. Ele não quer fazer isso. Mas e agora? Agora vai ter que fazer. Deus vem e fala, faz o que ela está mandando. Manda Agar embora. E por aí vai. Lá na frente vem Jacó. E ela também quer engravidar. Ela vira e fala, me dá um filho, eu morro. Caramba, eu sou Deus. Eu tenho esse poder de te dar um filho, garota. Outro problema. Então pega a empregada. Então, toda a história da Bíblia, toda, é crises em relacionamento. Então eu creio que o temor é a base de tudo, é o principal. Pastor, vocês têm alguns acordos? Por exemplo, eu conheço casais que fazem acordos do tipo, se a gente brigar,
a gente tem que resolver na mesma hora. A gente só pode sair do cômodo depois que resolver. Tem outros que falam, a gente nunca, jamais vai dormir brigado. Você e sua esposa têm algum acordo ou já tiveram algum tipo de acordo, assim? Não, não tem não. A minha esposa tem um temperamento muito forte. Depois você pode até fazer uma entrevista com a minha filha Ela, aqui. ela é colérica? Ela é forte. Ela é brava mesmo. Ela é muito forte. Ela é muito forte. Ela não é galho fraco, não. Eu diria que para casar com ela tem que ser forte também. Pastor, a gente já recebeu aqui a Silvana Ramiro, que fez parte Oh, da sua igreja por ovelhinha. mais de 20 anos. É. Ela falou que o senhor é uma benção, elogiou muito. E ela falou também de como que o senhor é envolvido em tudo, né? Que o senhor vai em cima da comunidade para ver como que tá a Todo dia. igreja, que o senhor... Queria que você falasse mais desse seu envolvimento, que o senhor não para. Nós temos em Bom Sucesso, nós praticamente temos um trabalho missionário muito forte em todo o Complexo do Alemão, Complexo de Manguinhos, Complexo da Maré, Complexo do Chapadão, Complexo do Jacarezinho. Um trabalho fortíssimo. Paixão, 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 paixão de ver o reino de Deus se expandido. Nordeste, nós, Norte e Nordeste, estamos em 6 estados e no interior de Minas Gerais também. Somos cerca de um pouco mais de 100 igrejas. Paixão, 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 paixão. Eu tenho um texto, que é o meu texto áureo da minha vida, que é Atos 20 e 24. Então, esse texto, Atos 20 e 24, eu tenho um peso na minha vida, eu carrego esse peso de não deixar faltar nada do que eu tenho que fazer para Deus. Há uma cena do filme A Lista de Schindler, e eu indico para que você, se não assistiu, assista. No final, quando o ator está finalizando o filme, né, ele tira aquela joia e ele olha para aquela joia e diz assim, poxa, isso aqui era mais uma vida que eu teria tirado da câmara de gás, era mais um judeu que eu teria resgatado. Aquela cena, ela explodiu meu coração. Eu não quero, e Deus sabe disso, eu não quero deixar nada por fazer. Então, enquanto eu puder ser instrumento de Deus, eu quero ser instrumento de Deus. Eu tenho um hábito que, por onde eu passo, a quem cruza no meu caminho, eu pergunto, você congrega onde? Você congrega onde? Isso vai do avião ao hotel, aonde eu estou. O pastor fez essas perguntas quando chegou aqui para todo mundo da equipe. Eu faço isso por quê? Porque é uma oportunidade que eu tenho para orar. Ontem, sábado, eu preguei em São Paulo e o pastor me levou numa vinícola num lugar chamado Louveira, um lugar espetacular no interior de São Paulo, próximo a Vinhedo, Campinas, aquela região, a região linda de São Paulo. Uma vinícola de um italiano e estava chovendo, chegamos lá de carro lá e só tinha ele. Ele estava lá no meio daquela vinícola, muito bacana. E aí mostrando as uvas, ele também planta pêssego. E antes de sair eu virei e falei assim, eu poderia fazer uma oração por ti? Ele falou assim, olhou para mim, pode. E levantei a voz num clamor intenso, de corpo e alma, no espírito de oração. E quando acabei de orar, ele é um homem de 1,90 m, ele estava com o chapéu na mão e falou assim, poxa, estou todo arrepiado. Estava todo arrepiado. Poxa, não tem como agradecer. E ele ficou emocionado, quase vi as lágrimas. Aí ele queria me dar caixa de uva, caixa de peixe. Falei, não quero nada, eu não vim aqui. Essa oração não foi com segundos de interesse, foi o sentimento de Deus. E ele ficou impactado, uma oração que foi feita. Então eu acho que a gente não pode perder tempo. Jesus está às portas e a gente tem que ser intenso. Eu acho incrível, assim, porque... O senhor tem quantos anos? 73. Gente, 73 anos e serve, assim, com todo vigor. Sim. E a gente vê tantos jovens e adolescentes com preguiça de servir na igreja, ou que então querem servir, mas se for num papel de destaque, né? Quer cantar no louvor lá na frente, mas não quer ficar na recepção. E eu acho isso tão triste, né? Porque, cara, servir é servir, né?
Tem que eu, estar ali com eu ainda limpo o 100%. banheiro, carrego caixa. Gente, olha isso, toma vergonha na sua cara. Vai limpar o banheiro da sua igreja, vai servir na sua igreja também, pro que tô precisar. contra, não. Pastor, fala agora também um pouco sobre os desafios de ser um pastor hoje, né? Ainda mais com 73 anos de idade, assim. Como é que o senhor lida com as novidades que aparecem e com as questões dos membros, assim, né? Como é que o senhor faz para administrar tudo isso e ainda ter tempo de limpar o banheiro da igreja? Pedindo a Deus graça e misericórdia, né? Não é nada que a gente pode fazer. Eu vejo a obra de Deus como aquela passagem de Jesus, como fala com Pedro, quando Pedro está lavando a rede, e Pedro fala: Senhor, pescamos a noite toda e não apanhamos nada, ou seja, trabalhamos toda noite, as horas todas da madrugada, e o resultado foi zero, foi nada. Mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Então, eu digo para mim todo dia que não é o esforço, não é a transpiração, é a palavra que eu preciso. Então, a palavra, quando eu sigo a palavra, eu tenho resultado. Quando eu não tenho essa palavra de direção, diretiva, o meu resultado, por maior que tenha sido, vai ter um resultado zero. Então, a diferença entre o resultado zero e o resultado tão absurdo, de tão volumoso, que quase o barco afunda, a diferença é a palavra diretiva. Então, eu coloco isso no meu coração. Ninguém pode fazer nada sem essa palavra diretiva. Amém. Perfeito. Pastor, tem alguns pastores conhecidos, assim, que são muito próximos, muito amigos do senhor? Tenho muitos. Quem Eu são posso seus dizer, amigos? talvez, eu sou amigo de todo mundo. Eu acho que eu acredito que eu não tenho inimigo, não. Eu sou amigo e eu amo todos eles. Amo e respeito todos eles. Todos os pastores. Não, e mais um detalhe, eles não vão saber disso agora. Eu oro nominalmente por eles. Eu oro. Momentos de oração, eu saio orando. Ora meu amigo Silas Malafaia, e Marco Antônio Peixoto, e Gregório, e todo mundo. Pastores batistas, assembleanos, comunidade. Oro por todos Eu também eles. achei muito incrível, assim, que a gente, na hora que o pastor perguntou aqui no off, né, de que igreja que a gente era, o pastor conhece tudo, conhece todos os pastores de todas as denominações. Conheço. Eu acho muito bonito que não cria essa barreira, Não, né, não, Deus me entre as guarde. igrejas. Isso é muito bonito. Eu digo que eu estou na Assembleia de Deus, estou pastor, mas eu vivo um pastorio no reino. Pastor Vander, meu amigo, Josué Valandro, eu me dou com todo mundo. Eu não tenho ninguém até mesmo aqueles estilos mais modernos, mais Parede assim. preta, Não, a nossa parede também é preta, não. Pode entrar no nosso YouTube lá. Muito moderno, gente. Pastor, o pastor Josué Valandro já veio aqui, o pastor Silas Malafaia também já veio. Eu queria que o senhor falasse uma característica do Silas que ninguém imagina, mas que o senhor, por ser amigo, sabe que... O pastor Silas, ele é uma pessoa que eu tenho um profundo respeito e um sentimento de amor e de gratidão. Até porque nós somos da mesma denominação, ele da Penha e eu de Bom Sucesso. E nós fomos jovens juntos, né? Ainda quando ele não era o pastor. O pastor era o pastor José Santos, na rua Honório Bicalho. Eu estou com 73, ele tem acho que 5 anos, ele está com 60 e poucos anos. É um pouquinho mais novo do que eu. Mas nós fomos jovens juntos no tempo dos congressos de mocidade, no tempo de um Mader. Ele trabalhava numa empresa chamada Elma Chips, e eu era vendedor, ele dirigindo uma Kombi, eu dirigindo um Fusquinha, e a gente fazia trabalhos juntos, trabalhos de conferência de jovens, congresso de jovens. Eu pregava lá na Honório Bicalho, sempre que faltava um pregador, e depois nós fizemos o IBP junto, Instituto Bíblico Pentecostal, estudamos lá, aonde o pai dele, pastor Gilberto Malafaia, e a mãe Albertina Malafaia eram os diretores.
né, do Instituto Bíblico, junto com o pastor Lawrence Olson. Então, fomos colegas juntos de seminário, casamos praticamente em períodos muito próximos, né, muito próximos, e ele tem uma maneira que Deus talhou ele muito especial. Quando nós compramos o prédio onde é a nossa igreja hoje, Rua Frei Jaboatão 44, em Bom Sucesso, Assembleia de Deus, foi $1 milhão. Compramos esse prédio no ano de 98. $1 milhão. Uma loucura para aquele. Eu diria que foi algo disruptivo, uma loucura que Deus nos fez entrar. Só me tirando, foi a igreja também da pastora Antonieta ou não? Não, Antonieta da Penha. Antonieta da Penha. A pastora Antonieta é membro da Penha. Ela dirigiu uma congregação Porta das Ovelhas. Começou essa congregação, no Largo do Bicão, uma amiga nossa e uma querida dela também. Uma amada. A gente tinha uma relação muito boa, muito boa. Eu estava pregando lá muitas vezes na Porta das Ovelhas. Mas voltando para o prédio, um desafio de $1 milhão. Aí o pastor Silas me convidou para pregar no Fogo para o Brasil, que ele fazia um grande evento, né, em Águas de Lindóia. E pregamos lá acho que umas 3 ou 4 vezes. E uma das mensagens que nós pregamos lá, eu dei um breve testemunho e pregamos uma mensagem que foi fazendo música com o que te resta e a maldita capacidade de jogar fora as oportunidades. Umas 3 ou 4 mensagens. Muito bem. Uma pessoa que estava assistindo, participando do culto, era um empresário na época. Quando eu desci do púlpito, ele me deu um abraço e falou: Deus te usou para a minha vida. E me deu eu tinha falado que tinha comprado pela fé. E ele me deu um cheque de um valor que quase dava para comprar um carro popular. E eu peguei aquele cheque e joguei para fazer o pagamento da igreja. E anunciei isso, né? Muito bem. Quando estava chegando a última parcela do pagamento desse prédio, isso em 98, 99, de R$797 mil, eu estou em casa num desespero, a gente não tinha esse dinheiro, e o diabo falando, nadou e vai morrer na praia, não vai conseguir pagar, nadou, não vai morrer na praia. O telefone toca, era o pastor Silas. Meu amiguinho, tu está onde? Eu falei, eu estou em casa. Ele falou, eu estou indo gravar o programa de televisão no instituto chamado Rainbow, que era lá na Ilha do Governador, do Jardim Guanabara. Me espera aí. E ele entra na minha casa, na cozinha da minha casa. Eu morava na ilha. E a gente senta na mesa da cozinha, ele pega um envelope pardo, bota em cima da mesa. E eu falei, o que é isso? Ele falou assim, Deus mandou eu te emprestar um dinheiro. E ele me emprestou $30 mil. No ano de 98, $30 mil. Eu não pedi, não sabia que ele tinha aquele dinheiro. Eu fiquei assustado. Eu falei assim, Jaiminho, pega só um papel, escreve aí, porque se eu morrer, a Lisete ficar sabendo. Eu fui lá, peguei um papel, A4, escrevi eu, Jaime Soares, em nome da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, recebo de Silas Lima Malafaia. Ele ainda não era o pastor da igreja era o pastor Zé Santos. Isso era coisa dele, da empresa dele, dos negócios dele. Quando eu assinei e dei para ele, ele leu, aí ele rasgou. Eu falei, não é 30 mil? Não, é 27 mil. Mas não é 30? É 30, mas é só 27. $3 mil é a minha oferta. $3 mil naquele ano era uma loucura, era muito dinheiro. E disse, olha, só paga isso aqui. E graças a Deus eu consegui pagar aquele empréstimo e ele deu 3 mil. E aquilo foi a chave para conseguir pagar o valor total. E nós quitamos o nosso prédio. Então eu tenho uma gratidão por ele que não tem tamanho. Não tem tamanho. Ele é amado e odiado. Mas odeia ele quem não conhece ele. Quem conhecer ele, não do microfone, conhecer o Silas fora do microfone, vai mudar a opinião. Ele é uma pessoa que Deus levantou para esse tempo. E um dia a história vai mostrar. É alguém que tem a coragem de apontar o dedo, botar a cara e ser apedrejado e não recuar. Eu tenho essa gratidão que
vai continuar. Linda história. Ping-pong? Ping-pong, a gente tá indo pro final agora, pastor. Estamos caminhando aqui pro final da nossa conversa. Gente, assim, a gente tem gravado alguns episódios. Eu amei vocês, e vocês são demais. Obrigada, pastor. A gente tem gravado alguns episódios essa semana, inclusive a gente gravou vários. E uma coisa que eu tô achando tão incrível é que os convidados vão citando pessoas que são referências pra eles e a gente fica, ai, já veio. Ai, isso é tão incrível. Mas voltando aqui pro ping-pong, a gente vai fazer uma pergunta e o senhor devolve com uma palavra, uma frase no máximo. Seu personagem favorito da Bíblia sem ser Jesus? Paulo. Eu vou começar a falar sem ser Paulo também, gente. Tô brincando, pastor. Um louvor que toca muito seu coração? Se eu me calar, eu morro. Um pastor que é referência na sua vida. Eu gosto do David Wilkerson. Um livro que o senhor pode indicar para quem está assistindo? Jeremiah Johnson, Purificação na Casa de Deus. Pode fazer essa pergunta, Nath. Para encerrar, pastor... eu tenho... Para encerrar, eu nunca quero encerrar. Calma, gente. Eu quero perguntar algumas coisas antes. O que o senhor quer deixar de legado? Eu quero deixar de legado um nome que não envergonha, um nome que não traga um será. Eu quero deixar de legado alguém que tenha lutado para ser um servo de Deus. E agora, para encerrar, o que o senhor vai falar quando encontrar com Jesus? Foi muito bom te servir. Foi muito bom, muito bom. Faria tudo de novo, né, pastor? Muito, e com mais força. Foi muito bom. Pastor Jaime, muito obrigada pela sua presença no Pode Crer. Eu gosto muito de receber os convidados que têm mais experiência, assim, porque a gente sempre aprende muito. Você aqui que acompanhou a gente, deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio, se você já conhecia o Pastor Jaime, se não. E, Pastor Jaime, quem você indicaria para vir aqui no Pode Crer? Quem eu indicaria? De pastor? Qualquer pessoa. Quem tem um testemunho bom para contar, pastor? Quem eu indicaria? Quem eu indicaria? Pode ser pastor, pode ser cantor, pode ser pregadora, qualquer pessoa. Aqui já veio tanta gente aqui. Eu gosto, o Nani Azevedo. Gente, o Nani Azevedo eu ia amar. O Nani Azevedo, ele foi ministro de louvor da nossa igreja. Sério? Durante muitos anos. O Nani Azevedo, a gente tem uma relação de um amor profundo por ele, porque um dia eu recebi uma ligação de um querido Coronel Hermírio, eu fazia parte da DONEP, eu não conhecia o Nani, nunca vi o Nani na vida. E o Coronel Hermírio me ligou e disse, meu amigo, eu falava sempre na DONEP, nas reuniões, eu tenho um querido que está indo morar no Rio de Janeiro, ele é um cantor, você pode pegar ele para mim no aeroporto? Ele está indo para o Rio agora, não conhece nada. Eu falei, posso. Não sabia quem era Nani Azevedo. Eu fui para o Galeão esperar o voo dele, ele chegou, eu peguei ele e era uma quinta-feira. E quando ele desceu do avião, com o violão nos ombros, nos apresentamos, o Coronel Hermírio me mandou te pegar. Ah, sim, Nani Azevedo. 2 minutinhos entrou uma paixão, um amor profundo por ele. E eu fiz uma coisa que só Deus mesmo. Levei ele já para minha casa para tomar um café. Falei, cara, hoje tem culto na igreja, quer ir no culto? Ah, sim, vamos. Aí do aeroporto, eu morava na ilha, levei ele para casa, passei na padaria, comprei pão, e tomamos um café e fomos para a igreja. Aquele culto de quinta-feira, um culto normal da rotina da igreja, não tinha gente entupida a igreja, mas tinha lá um número, e ele cantou naquele dia. Cantou com muita unção, com muita graça, e a partir daí ele começou a caminhar conosco, e ficou na nossa igreja durante anos. Ele tinha uma promessa de Deus, que Deus ia abençoar. Ele era um ilustre desconhecido,
ilustre. E ele tinha gravado um CDzinho, fabricação própria, né? Feito por ele próprio. E estava lutando. E trabalhava numa transportadora, trabalhando muito. Transportadora Intec. Era um peão da transportadora. Ralando muito, um salário curtozinho, morando num local em Olaria, que era linha de tiro até das guerras do complexo, lá dos morros, a bala atingia lá a janela dele. Muito bem, um belo dia eu chego para ele e falo assim, Nani, rapaz, a idade chegando e, cara, não é melhor você, sei lá, pensar num outro caminho para você? Ele, não, pastor, Deus falou que ele vai fazer algo na minha vida no louvor. Eu falei, amém, cara, eu creio nisso. Aí tem uma festa em Bom Sucesso, um culto em Bom Sucesso, e o pregador era o Silas Malafaia, meu amigo. Aí pastor Silas é o pregador, é o aniversário da igreja, o Nani chega, o culto começa às 7h30, o Nani chegou acho que 8 horas, 8 e pouca, do trabalho, suado, amarrotado. Quando ele desceu a escada com o violão nas costas, eu levantei. Eu estava sentado ao lado do pastor Silas. Eu fui até ele e falei, prepara um hino no óleo. E voltei para o meu lugar. Aí o louvor acabou de cantar e eu subi. Agora vamos adorar o Deus com a nossa oferta, vamos honrar o Senhor. Cadê o Nani? Nani está por aí? O Nani veio. Eu falei com ele, um hino, Nani. Aí o Nani sobe, pega o violão, começa a cantar e eu sento lá do Silas. Pastor Silas ia pregar, tá olhando a Bíblia, tá nervoso, tá tenso, né? Que ele ia pregar depois da oferta. Ele para, olha para o Nani e vira para mim, quem é esse cabinha? Eu olhei para ele, senti que ele gostou, né? Eu falei, é o ministro de louvor da igreja. Aí eu virei as costas e fiz para o Nani mais um hino. Fiz mais um. Quando o Nani inventou o segundo hino, o pastor Silas parou e falou assim, Deus mandou abençoar esse rapaz. Eu falei, amém, e já está pronto o CD dele. É só tu botar Central Gospel. Pastor Silas subiu. Foi o Bendito Serei? Foi. E falou assim, olha, Deus mandou te abençoar, moço. Naquela mesma semana, Nani teve uma reunião com o pastor Silas, lá na Central Gospel, lá no escritório, e já saiu de lá com um contrato. Veio na igreja para mim orar. Eu orei, abençoei. Pastor Silas já abençoou ele com um valor muito bom. Ele estava com um problema com o carro dele, um valor bom. E a partir daí, pastor Silas começou a colocar ele em todos os eventos. Ele gravou até o DVD. Né? E ele se tornou uma referência nacional e internacional. Seria tão incrível. Eu tenho muita memória afetiva com o Nani Azevedo, porque eu ouvia muito quando criança por causa da minha avó. Eu vou falar com ele, quando terminar eu vou ligar para ele. Muito bom. Eu vou ligar para ele. Esse episódio está virando depois que as letrinhas correm, aí tem mais coisa ali na vida. Pós-crédito. Pastor, eu tenho mais uma questão aqui, que o senhor falou que tem algumas igrejas em comunidade, até a igreja de Bom Sucesso. O senhor tem algum testemunho com algum traficante? Muitos! Então conta. Muitos! Meu Deus! Espera só mais um minutinho aí, gente. Aguarda um pouquinho aí. Conta um pra gente. Agora? Uhum. Aleluia! É muitos. Eu vou contar um que inclusive a gente vai estar junto até agora, que é o pastor Danilo. Pastor Danilo, hoje ele está morando nos Estados Unidos, em Phoenix, no Arizona. Era o Jason do complexo, era o cara do facão. Pastor Danilo casado com Luciene, uma serva de Deus, ele era o cara, o bicho solto. É um negão, parrudão, fortão. Andava com um facão, era o Jason do facão, cara pesado. A mulher orando, misturando droga, álcool, tá, bandidão, e Deus libertou ele. Deus libertou de uma maneira tão poderosa e tão gloriosa que ele passou a virar o pastor Danilo, que criou um bordão dizendo assim, Deus! Deus! E esse pastor Danilo, ele resgatou do micro-ondas. Lá, micro-ondas é um termo lá onde o pessoal, né, executa. E da sentença de morte, centenas, eu disse centenas e centenas de vida. Eu sou testemunha. Andando com ele, o telefone toca. Pastor Danilo, corre que já está amarrado, vai ser morto agora. E ele corria para lá para o local do julgamento, né? E entrava lá com uma autoridade inimaginável. Eu andava com ele, eu via isso.
de chegar num grupo de 15, 20 homens, todos com guarda-chuva, tamanho gigante, aqueles guarda-chuva, né? Aqueles guarda-chuva automáticos. E ele dizia assim, não vai matar ninguém, ninguém. E todo mundo congelar. Eu sou testemunha disso. Tá? Deus usou esse homem de forma sobrenatural, poderosa. Aí olha o que acontece. A mãe dele trabalha para uma pessoa na Zona Sul, ajudante, secretária de uma pessoa. Essa mulher, que não é cristã, essa patroa, essa pessoa importante, sabendo da história dela, que ela contava, que o marido estava assim, estava assado antes de ser liberto, Deus coloca no coração dessa mulher a pagar a escola para a filha. E ela paga uma escola particular, paga curso de inglês. Quando termina, essa mulher ajuda essa filha desse casal ir para os Estados Unidos fazer uma viagem tipo de intercâmbio em Nova York. Essa menina vai, conhece lá um americano, começam a namorar, casa com esse americano, vai morar nos Estados Unidos e morando nos Estados Unidos, deu a documentação para Danilo e esposa. Danilo e esposa hoje moram nos Estados Unidos com documento, com green card, se preparando agora para pegar a identidade definitiva, né, americana, fazendo a obra de Deus lá. Deus fez algo inimaginável. Inimaginável. Está virando agora um cidadão norte-americano, fazendo uma obra de Deus linda naquele local. O mesmo poder que Deus usava ele aqui no Brasil, no complexo, Deus está usando ele lá. Amém. Ai, adorei também. Eu acho que esse foi o melhor jeito de terminar o Pode Crer. Então, você que acompanhou a gente até aqui, muito... Não compreendo. É a Siri. É a Siri, gente. É a Siri. Vai se converter. Obrigada mais uma vez. Deixa aqui seu like, compartilha esse vídeo também. Pastor Jaime, obrigada mais uma vez. Obrigada, pastor. Adorei saber. Beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe.